Iniciamos a parte 3 do Espírito Santo no livro de Atos. E esta é a matéria Teologia, Deus, o Espírito Santo. No capítulo 8, nós vemos a atividade da igreja, a igreja indo para a região da Samaria, não apenas na Judéia, os apóstolos orando, o Espírito Santo de Deus sendo manifesto, sendo derramado, vidas sendo tocadas. No capítulo 9 nós temos aqui a conversão de Saulo, mas no capítulo 10 acontece algo novo na história da igreja e marcante no livro de Atos. Até aquele momento, poderíamos dizer aqui do capítulo 8, quando eles estão indo a Samaria, o evangelho está sendo pregado de uma forma, digamos assim, mais exclusiva, ou estava se limitando aos judeus. Ou seja, o evangelho estava sendo pregado de uma forma específica aos judeus. Aí alguém diz, olha, mas lá no dia do Pentecostes não tinha pessoas de várias nações? Sim, pessoas que vinham de vários lugares, mas judeus que vinham de vários lugares para a festa do Pentecostes. E a pregação, ela continuou, mas basicamente entre os judeus. Pedro e alguns tinham essa visão no início. Eles entendiam que aquela palavra, aquela bênção, seria apenas para os descendentes biológicos, de Abraão. Mas no capítulo 10, nós temos aqui a história de Cornélio, que morava lá em Cesareia, da corte chamada italiana. Era um homem piedoso, um homem que Deus já estava trabalhando no coração dele. E isso é importante nós ressaltarmos. Ninguém é bom de si mesmo. A Bíblia diz que Deus ele olhou do céu à terra e não achou homem justo nenhum sequer. E quando o jovem rico chegou para Jesus e falou, bom mestre, Jesus falou, bom, só Deus que é bom. Então, quando a Bíblia faz referência a pessoas boas, nós devemos entender isso como a Bíblia fazendo referência a pessoas que já estão sendo trabalhadas pelo próprio Deus. Esse era o caso de Cornélio. A graça, a misericórdia de Deus já estava alcançando. E como disse Jesus, é Ele que edifica a igreja. E é assim que o Espírito Santo age. O Espírito Santo prepara o coração da pessoa aqui e traz uma outra para testemunhar a ela. Isto fica aqui bem claro aqui nesse capítulo 10 de Atos, essa história aqui que envolve toda a família de Cornélio. O Espírito Santo já estava agindo em Cornélio, mas o texto nos fala aqui do Espírito Santo tendo que trabalhar no coração de Pedro. E aqui Pedro tem, nos seus momentos de oração, aquela visão famosa, de um lençol, um pano grande que como se fosse um pano que descesse do céu, e ali era colocado diante de Pedro, e ele via ali um monte de animais que, de acordo com a lei cerimonial dos judeus, eram considerados animais imundos. E Deus fala, mata e come. E Pedro falou, não, eu nunca pus coisa imunda na minha boca, eu não vou fazer isso. E essa cena vai se repetindo até que Deus fala, olha, Pedro, não considere imundo aquilo que Deus purificou. Aqui nós temos a essência da obra do Espírito Santo. Nós devemos entender que nós mesmos, da nossa própria força, da nossa própria capacidade e vontade, nós somos imundos. Como disse o profeta, nós somos como as nossas justiças, ou seja, aquilo que a gente faz e acha que é bom, aos olhos de Deus é como um trapo de
imundícia. Mas o Espírito Santo, ele sim, é santo, é puro, é perfeito, é ele que nos purifica, é ele que nos transforma. E é isso que Deus fala para Pedro. E quando Pedro está ali, alguém bate a porta e eram os enviados de Cornélio, porque o Espírito Santo já havia falado. Cornélio, em um dos seus momentos de oração, ele teve uma visão. E nessa visão, então, ele vê um anjo de Deus que se aproximou dele e disse: Cornélio. Cornélio, então, fixando os olhos nele e possuído de temor, perguntou: o que é, Senhor? E o anjo lhes disse: as suas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor, cuja residência está à beira-mar. Veja só que coisa maravilhosa quando nós percebemos o Espírito Santo agindo, não só aqui na minha frente, agindo não só na minha igreja, como alguns querem, diminuindo a presença de Deus. Não, o Espírito Santo ele é livre e ele age sobre toda a terra. E esse caso aqui é especial para nos chamar a atenção para isso. O Espírito Santo está agindo, transformando a vida daquele homem, Cornélio. E Deus manda um anjo falando: ó, Cornélio, vai lá chamar Simão Pedro, que está hospedado na casa de Simão o curtidor. Ao mesmo tempo, Pedro está lá orando e tendo lá as suas visões. E de repente, alguém bate a porta. E Pedro vai ver, e são os enviados de Cornélio. E Pedro então vai com eles até a casa de Cornélio. E chegando ali então na casa de Cornélio, Pedro começa a falar sobre Jesus Cristo. Começa a falar sobre Jesus para aquela família. E diz o versículo 44 do capítulo 10. Ainda Pedro estava falando essas coisas quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, os judeus que vieram junto com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e agradecendo a Deus e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes, que assim como nós receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecesse alguns dias. Esse momento é um momento assim importantíssimo na história da igreja, porque é o momento no qual o Espírito Santo dá o testemunho de que o Evangelho não era apenas para judeus, mas também para os gentios. Ou seja, isso nós vamos ver bem, de uma forma bem mais ampla, no restante aqui do livro de Atos, quando nós podemos acompanhar a história de Paulo. E Paulo, então, é o apóstolo dos gentios, que vai para todas as nações do império, e vai, e escreve, e sofre perseguições, e prega, enfim, o evangelho se expande. E depois, nas cartas de Paulo, que nós veremos nas próximas aulas, como por exemplo na carta de Romanos e outras, Paulo vai falar desse grande mistério de Deus que estava oculto desde a antiguidade. Qual que é esse mistério? O mistério é essa boa notícia de que o Evangelho não é apenas para os judeus, mas é para todo aquele que crê em Cristo.
E Paulo vai adiante, ele diz, olha, o verdadeiro judeu, o verdadeiro israelita, o verdadeiro Israel de Deus não é aquele que tem a linhagem de sangue, mas é aquele que tem a linhagem da fé. A mesma fé que Abraão teve e caminhou aguardando aquela grande promessa de Deus. E com isto, nós podemos ver claramente agora, na casa de Cornélio, o Espírito Santo também, digamos assim, repetindo agora na casa de Cornélio, as mesmas coisas, digamos assim, que ocorreram quando, pela primeira vez, houve no dia de Pentecostes o derramamento do Espírito Santo lá em Jerusalém. Houve a mesma manifestação, falaram em outras línguas, assim como aconteceu lá naquele dia em que a pessoa falava em línguas conhecidas, ou mais em outros idiomas que não era a linguagem da pessoa que estava falando, mas era de uma outra nação. As pessoas que estavam com Pedro viram a mesma coisa, porque se eles tivessem visto algo diferente acontecendo, talvez eles não tivessem essa paz que nós vemos aqui em Pedro. Que Pedro começa a falar e o Espírito Santo se manifesta. E há conversão, e há todo esse júbilo. E Pedro então ele diz, olha, o mesmo derramar do Espírito Santo que nós tivemos, Deus operou aqui. Agora, quem somos nós para negar a essas pessoas o batismo? E eles foram então batizados em nome de Jesus. Nós temos aqui novamente toda uma história também envolvendo Pedro e o início também da perseguição da igreja por parte de Herodes. Nós temos aqui uma referência a um profeta chamado Ágabo. Ágabo era um membro da igreja e nos diz a palavra que Ágabo dava a entender pelo Espírito que estava para vir uma grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio, né? Quando Cláudio era o imperador. Veja que interessante. Quem escreveu esse texto foi Lucas. Lucas, ele está escrevendo, na verdade, já há vários anos lá na frente. Toda a história já tinha ocorrido, inclusive a que está registrada nos outros capítulos, e Lucas aqui ele vai registrando. E Lucas ele faz menção a Ágabo, dizendo, olha, levantou-se Ágabo, que dava a entender pelo Espírito Santo que haveria uma grande fome. E depois Lucas escreve, e de fato teve essa grande fome ali no período de Cláudio. Com isso, o que nós estamos mencionando? É que a presença do Espírito Santo, dos dons, dirigindo a igreja, estava ali presente, está aqui presente na narrativa do livro de Atos. Só que o Espírito Santo, ele continua caminhando conosco hoje. Ele continua sendo aquele que caminha ao nosso lado, como disse o Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar afinando, ajustando a nossa sintonia, a nossa comunhão com o Espírito Santo. E tenha sempre na memória o exemplo de João Batista, que segundo Jesus foi o maior dos homens nascido de mulher. Tamanha a sua importância, mas era alguém caracterizado pela humildade. Ele dizia, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Nós precisamos de pessoas cheias do Espírito Santo, mas pessoas que entendam que o estar cheio do Espírito Santo vai fazer com que as pessoas não olhem para nós, mas olhem para
Cristo. Para Cristo. Nós devemos evitar algo que nós, infelizmente, vemos nesse mundo já tão corrompido que se aproxima para a volta de Cristo. Nós vemos várias pessoas tentando provar para todo mundo que ele é cheio do Espírito Santo e que ele... Não, nós devemos tomar cuidado com todas essas manifestações da nossa carne e entender que quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós vamos ser pessoas parecidas com Jesus, vamos ter também o dom da humildade, mas vamos ser usados pelo Senhor para fazermos a sua obra. E coisa maravilhosa é quando você faz a obra do Senhor e passa desapercebido. Grandes coisas são feitas, a glória é do Senhor. O Espírito Santo realiza os seus projetos, mas a atenção, os olhos não ficam voltados para nós. Nós temos no capítulo 12 aqui, eu estou mencionando os capítulos só por uma questão de sequência, mas nós não estamos aqui fazendo um estudo do livro de Atos. Eu só quero destacar aqui as partes que mencionam assim o Espírito Santo de uma forma especial. Nós temos ali o início da perseguição, Herodes prende novamente Pedro, a igreja ora, ele é livre e tudo mais. Por fim, Herodes morre. Mas você se lembra que no capítulo 9, Saulo, que era um perseguidor da igreja, tem o seu encontro com Jesus Cristo. E eu sei que é muito comum nós ouvirmos as pessoas dizendo que Deus mudou o nome de Saulo, né? Que antes de se converter ele era Saulo, depois que se converteu ele virou Paulo. Mas, na verdade, nós não temos nenhuma passagem na qual Deus diga a Saulo: ó Saulo, da agora em diante você será chamado Paulo. Como, por exemplo, aconteceu com Abrão, que virou Abraão, Sarai, que teve o nome mudado para Sara, Jacó, que teve o nome mudado para Israel. Nesses casos nós temos assim uma indicação clara de que o nome foi mudado. Agora, no caso de Saulo, é só uma informação, o nome Saulo é uma pronúncia mais puxada, digamos assim, para o hebraico. Agora, Paulo é o mesmo nome, só que com uma pronúncia, digamos assim, mais próxima à língua grega. E por que de repente, ao invés dele continuar sendo chamado de Saulo, ele passa a ser mencionado como Paulo? Vamos nos lembrar que Deus o chama, o Espírito Santo o separa para ser o apóstolo entre os gentios. Ou seja, o apóstolo Paulo, né, que também tem o nome de Saulo, ele desenvolve o seu ministério entre as pessoas que falam grego. E é por isso que o nome Paulo, que é a pronúncia do seu nome mais próxima da língua grega, é a forma mais utilizada em todo o Novo Testamento, e nós então o conhecemos como o apóstolo Paulo. É apenas um detalhe, digamos assim, até uma curiosidade, isso que eu acabei de falar. E também para dizer que quando você estuda a Bíblia, você tem que observar, ler, né? Fazer como os crentes de Bereia, vai ler, ver se realmente as coisas é assim. Às vezes a pessoa ela ouve uma vez, ouve duas e pronto. E já começa a repetir, né, aquilo que ouviu. Mas na verdade nós precisamos examinar as Escrituras para verificar se as coisas são dessa maneira. Agora, capítulo 13, nós temos aqui o início das viagens missionárias.
capítulo 13 de Atos, nos diz: havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colácio de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. E então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, o despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucida, e dali navegaram para Chipre, e então você vai vendo toda essa história. Estes versículos que nós acabamos de ler, eles são, assim, fundamentais para nós podermos argumentar e conversar, principalmente com aquelas pessoas que insistem em dizer que o Espírito Santo é só uma energia. É só uma energia, é uma força, é um poder. Não, aqui o texto fala do Espírito Santo como uma pessoa. Versículo 2: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai para mim Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Nós vemos aqui o Espírito Santo como uma pessoa. Uma pessoa, ela tem vontade, ela tem desejos, ela estabelece propósitos. É o que o Espírito Santo fala: olha, eu estou aqui, eu tenho uma obra para Barnabé e para Paulo, ou Saulo. Eu tenho aqui uma obra para eles, eu os tenho chamado para a realização de uma obra específica. Então o Espírito Santo, ele tem vontade, ele tem desejos, ele se comunica, ele fala. E a partir de então, o que nós temos é a história do Espírito Santo através desses homens. Se você pensa que o grande personagem do livro de Atos é o apóstolo Paulo, você está enganado. O grande personagem do livro de Atos é o Espírito Santo. E alguém já disse, olha, o livro, na verdade, deveria se chamar não Atos dos Apóstolos, mas Atos do Espírito Santo. Ações do Espírito Santo. Porque é isso que nós vemos, o Espírito Santo em ação. Ação. E o Espírito Santo separa e vai com Paulo e Barnabé durante toda aquela viagem, e todo o ministério do apóstolo Paulo é marcado aqui pelo Espírito Santo. Nós vemos aqui a história de Elimas, o mágico, né? Ou seja, essa questão da religião sempre envolve a questão do poder. Poder que eu digo, não o poder de Deus, mas o poder sobre as pessoas. O Evangelho traz liberdade. O poder domina, né? A religião domina. E existem aí muitos que usam isso para enganar. E quando Paulo ele sai pregando o Evangelho, ele começa em cada cidade enfrentar oposição, enfrentar dificuldades. Em algumas eram os judeus, mas nessa aqui nós temos a presença desse homem chamado Elimas, o mágico, certo? Ou seja, esse era um homem que por causa da sua magia dizia ter poder e não sei o quê, e conseguia com isso ter assim uma influência naquela cidade. E Paulo chega, começa a pregar o Evangelho, e uma das autoridades, o procônsul, né, está dando ouvido à mensagem,
e aquele homem, Elimas, ele começa a falar com o procônsul e procurando afastá-lo da fé. E aqui nós temos algo assim impressionante, mas que nos chama a atenção para o fato de que quando nós estamos na obra do Senhor, a obra não é nossa, a obra é do Espírito Santo. É Deus que está agindo. Versículo 9. Todavia Saulo, também chamado Paulo, olha, isso aqui é interessante. Eu disse que ele usava os dois nomes e aqui esse texto confirma. Quando diz que todavia Saulo, que também, ou seja, ao mesmo tempo era chamado de Paulo. Então o texto, Lucas, ele deixa claro que os dois nomes eram usados para Paulo. Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos em Elimas, o mágico, ele diz: ó filho do diabo, cheio de todo engano, de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Pois agora, eis aí sobre ti a mão do Senhor, e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante, caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando à roda, procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Veja só, isso aqui nós poderíamos fazer com o livro de Atos inteiro, mas nós estamos pegando apenas algumas porções aqui para estarmos destacando isso. O que nós vemos aqui é Paulo, cheio do Espírito Santo, exercendo o dom do discernimento. O dom do discernimento. Esse é um dom que todos nós temos necessidade. Devemos orar e pedimos: Senhor, nos dê o dom do discernimento. O que é esse dom? É esse dom que nos ajuda a saber aquilo que provém de Deus e aquilo que não provém de Deus. É aquele dom que nos dá a capacidade de discernir até mesmo a intenção das pessoas ou daquilo que está acontecendo ao nosso redor. E foi nessa ousadia, cheio do Espírito Santo, que Paulo, ele olha para aquele homem, o repreende e diz: você vai ficar cego por algum tempo. E imediatamente isto aconteceu. Nós devemos ter, assim, todo zelo quando usamos o nome do Espírito Santo. Devemos ter todo zelo, todo cuidado. Eu fico assim escandalizado, né, se eu posso dizer dessa maneira, quando eu vejo tantas pessoas usando o nome do Espírito Santo de forma tão leviana. Tenho tido a oportunidade de conhecer muita gente, visito várias igrejas, viajo, né, conheço diferentes países, enfim, tenho tido essa oportunidade. E quantas vezes pessoas já chegaram para mim: olha, eu tenho uma profecia para te entregar. Não, olha, eu tenho uma palavra do Espírito Santo para você. Já teve ocasião que alguém chegou para mim num momento tão difícil da minha vida de dor e me falou algo que Deus me deu discernimento para entender: olha, a pessoa ela é imatura e de repente ela está até querendo te ajudar, mas eu chamei a pessoa e falei: ó, eu estou escutando, mas não fala isso para mais ninguém não. Certo? Vamos guardar isso aqui entre eu e você. Se é de Deus, vai acontecer. Por quê? A Bíblia, ela é muito séria quando fala em profecia. No Antigo Testamento, quando uma pessoa entregava uma profecia, falava alguma coisa e aquilo não ocorria, isso era um sinal de que a pessoa era um falso profeta. Era sinal que ela tinha falado da carne dela e não
mandada por Deus. E em alguns casos ela poderia ser punida com a pena de morte, com apedrejamento. E eu fico pensando, se nós formos usar essa lei do apedrejamento para punir aqueles que às vezes, no ímpeto da sua própria vontade, ele fala as coisas em nome do Espírito Santo, nós teríamos uma situação muito complicada. Então, é importante que nós peçamos a Deus discernimento e estejamos tendo também sabedoria na maneira de falar com as pessoas. Às vezes acontece isso comigo, quando eu estou aconselhando alguém e eu sinto no meu coração algo que eu entendo que Deus está, através da Bíblia, através da compreensão que Ele está me usando, que Ele está me dando, Ele quer trazer uma palavra para aquela pessoa. Como é que eu faço? Eu não faço, olha, estou tendo uma revelação, Deus está me falando. Não, eu tenho sabedoria, eu peço misericórdia a Deus e digo, olha, isso que você está me falando, eu sinto que você poderia fazer isso, você poderia fazer aquilo. Olha, vamos prestar atenção naquele texto que diz isso, isso. Você está entendendo? O que eu estou querendo dizer é que a gente fala com prudência. Você traz a mensagem, você traz a palavra, mas você traz com prudência, você fala através da Bíblia e você toma cuidado para não assumir posturas que de repente não agradam ao coração de Deus. O livro de Atos, ele tem muitos momentos onde nós vemos esses homens de uma forma muito séria usando a palavra de Deus. Como Paulo aqui, onde ele fala no poder do Espírito Santo, ele repreende Elimas e Elimas fica cego. Há um outro momento em que eles entram numa cidade e uma menina que tinha um espírito de adivinhação começa a falar e aquilo começa a atrapalhar e Paulo repreende o demônio. A Bíblia diz que o poder do Espírito que estava sobre os apóstolos era tão grande que, em alguns casos, a sombra deles passava sobre as pessoas e as pessoas eram curadas. Agora, qual é o ponto que eu quero destacar aqui? E eu falo como Jesus falava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça e entenda o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Por quê? Paulo, ele tinha essa ousadia, ele era usado pelo Espírito Santo. E o que Paulo conseguiu com isso? Para si mesmo, como pessoa. Ele conseguiu, logicamente, a alegria de ser usado por Deus para fazer essa obra maravilhosa que Deus fez. Mas o que Paulo conseguiu? Paulo, ele não conseguiu casa, ele não conseguiu construir uma mansão, ele não conseguiu dinheiro para comprar canal de televisão e depois ficar fazendo uma novela e coisa parecida. Ele não conseguiu dinheiro para comprar carruagens, cavalos e riqueza. O que Paulo conseguiu, foi aquilo que ele descreve lá no final dos seus dias, quando ele fala a respeito dos açoites que ele sofreu, fala a respeito do tempo que ele passou preso. Alguns biógrafos, que estudam Paulo chegam a dizer que do ministério de Paulo ele passou mais tempo preso do que em liberdade. Foi torturado, passou por naufrágio, perseguição, tantas coisas. Quantas vezes tendo as costas sangrando, apedrejamento. Eu fico imaginando a dor desse homem aqui, Paulo, sofrendo um apedrejamento, até o ponto de perder os sentidos e as pessoas deixarem para lá, falando, morreu. Aí chegavam os amigos, pegavam e levavam embora.
totalmente diferente do que nós, infelizmente, estamos vendo nesses dias que precedem a volta de Cristo. Quando tantas pessoas usam o nome de Deus e fazem um teatro muito grande e tentam se apresentar, às vezes até no tipo de roupa que colocam, põe lá uma roupa diferente para ficar com uma aparência de santidade, de poder, sei lá o quê. E quando você vai examinar, você vê que a pessoa está construindo uma grande fortuna, casas, fazenda, e não sei mais o quê, e não sei mais o quê. E eu pergunto, e o temor a Deus? É por isso que Jesus Cristo diz que lá no dia do julgamento, algumas pessoas vão chegar para ele e falar: Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios e profetizamos e fizemos milagres. E Jesus vai falar: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade. Queridos, você, meu querido aluno, querida aluna, você que está assistindo essa aula em vídeo, ou aí na sua casa, pelo computador, o que eu estou dizendo nessa análise que nós podemos ver aqui, são muitos os textos que falam sobre o Espírito Santo direcionando e etc. O que eu estou querendo colocar, estou colocando aqui para você, não é que essas coisas não aconteçam, não é que o Espírito Santo não tem poder. Na verdade, o mundo existe porque o Espírito Santo ele cuida de cada átomo, de cada molécula. Nós já falamos isso. Ou seja, no que diz respeito à manifestação dos dons, certo? Operações de milagres e coisas que desafiam a lógica. O Espírito Santo é o mesmo, Deus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele age, ele faz. Mas um dom que o Espírito Santo nos dá é discernimento. E nós não podemos ser inocentes, no sentido de acreditarmos em tudo aquilo que nos falam, em tudo aquilo que nós vemos. E devemos sim ter desconfiança quando encontramos alguém ou algum grupo fazendo muita propaganda em torno do nome do Espírito Santo, em torno de milagres e tudo mais, e por fim você começa a perceber que ali existe um outro interesse, que é o interesse do dinheiro. É uma coisa difícil, mas nós temos que alertar. Nós estamos caminhando para os dias finais, e serão dias muito difíceis. E dias nos quais as pessoas precisarão ter o discernimento, precisarão ter uma vida cheia do Espírito Santo, para poder viver em glória e vitória e fazendo ali a obra do Senhor, manifestando o poder de Deus. Nós podemos aqui mencionar inúmeros textos sobre o Espírito Santo. Se você pegar uma concordância bíblica, e procurar a palavra Espírito Santo, você vai ver a quantidade de vezes que ela é mencionada na palavra de Deus. Nós temos aqui uma menção interessante no capítulo 13, versículos 52. Veja só, quando Paulo e Barnabé eles vão para os gentios, pega o versículo 48. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificaram a palavra do Senhor, e creram todos
os que haviam sido destinados para a vida eterna. Atos 13, 48. E divulgavam-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. E estes, sacudindo contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. Uma vida cheia do Espírito Santo, ela implica em sofrer, em pagar o preço. Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo, Paulo e Barnabé, e logo já na primeira viagem, eles sofreram perseguição. Mas o coração deles permaneciam cheios de alegria. Por outro lado, o texto diz que todos os que estavam destinados à vida eterna creram. Vamos ver nas aulas seguintes como o Espírito Santo, ele aplica a palavra, ele gera vida naqueles corações. À medida em que vamos lendo o livro de Atos, e nós vamos ficar só com aquilo que já verificamos até agora, porque o nosso objetivo hoje não é fazer um estudo do livro de Atos. Isso aí nós teríamos que usar uma matéria inteira só para o livro de Atos. Faremos isso futuramente, se Deus assim nos permitir. Mas, para o momento, eu creio que o que nós colocamos já é o suficiente no sentido de mostrar a presença do Espírito Santo agindo poderosamente no ministério dos apóstolos, aqui em especial no ministério do apóstolo Paulo e sua equipe. E isso nós vamos ver no decorrer de toda a história, a primeira viagem, a segunda, a terceira viagem missionária. Vamos ver o Espírito Santo direcionando Paulo. Há aquele momento em que o Espírito fecha a porta. Eles estão querendo ir, e é interessante, o Espírito Santo ele abre portas e ele fecha portas. E foi naquela noite que Paulo e seus amigos tiveram aquela visão do varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia e nos ajude. E eles entenderam, é o Espírito Santo que está nos dirigindo. Mas ao final da vida de Paulo, do seu ministério, nós vemos o Espírito Santo também dando a Paulo a percepção, o conhecimento de que dias difíceis viriam, que ele desceria para Jerusalém, e lá em Jerusalém ele seria preso, mas que convinha que ele permanecesse fiel, porque Deus iria dar a ele a oportunidade de pregar a corte do imperador, né? Esse era o grande alvo de Paulo, pregar, né, lá em Roma. E de fato ele ficou um bom tempo preso em Roma e pôde pregar as pessoas, e nós temos toda essa história. Maravilhoso para nós é saber que o Espírito Santo que esteve ali atuando na vida de Paulo, direcionando o seu ministério, é o mesmo Espírito Santo que está aí na sua cidade, aí com você, do seu lado, no seu país, na sua aldeia, onde você mora. O Espírito Santo está com você e ele tem algo para você realizar. Vamos lembrar do início da aula, quando nós falamos, da aula passada, quando nós falamos que Pedro, ele vai falar cheio do Espírito Santo e ele fala de Cristo. Estevão, cheio do Espírito Santo, vai falar e ele fala de Cristo. Esse é o grande projeto que Deus tem para nós. Tudo isso que nós estamos fazendo, o Ministério da Eternity and Grace, quando nós estamos aqui licionando, enviando curso para que você saiba mais e possa ser útil. Ore pelo projeto de alfabetização, o projeto Sorria. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, estamos fazendo com alegria, porque Deus está nos dando esse privilégio, mas tudo isso estamos fazendo com um objetivo:
que Jesus Cristo, que o Evangelho de Jesus seja conhecido pelo maior número possível de pessoas. E esse deve ser o seu propósito. Você deve orar e falar: Espírito Santo, enche o meu coração, enche a minha vida e me use para alcançar todas aquelas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho, alcançar com a palavra de Jesus Cristo. E abra sua boca. Lembre-se daquilo que eu falei, né, que mostrar que está cheio do Espírito Santo não é lá na reunião de oração, simplesmente levantando a mão e falando alto. Não, você mostra que é cheio do Espírito Santo quando você sai da reunião, volta para sua casa e abre a sua boca e fala do Evangelho, fala do amor de Deus. E então você vê o poder do Espírito Santo se manifestando, vidas sendo transformadas. Que Deus te abençoe e que o Espírito Santo abra sua mente, abra o seu coração, para você compreender. Abra o meu coração também, o meu entendimento, para que nós possamos compreender cada vez mais o seu propósito para a nossa vida. Que Deus te abençoe e vejo você na próxima aula.